Alegria poder ocupar esse púlpito para transmitir a palavra do Senhor. Palavra que orienta a nossa vida, amém, irmãos? Palavra que nos edifica, que nos alimenta. Temos nas Sagradas Escrituras a oportunidade, o privilégio de sermos alimentados, sermos sustentados, orientados. E coube a nós essa responsabilidade hoje de trazer a mensagem do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens discipulado 4x4, como um carro que tem tração nas 4 rodas e esse carro enfrenta terrenos difíceis, tortuosos, mas essa tração é capaz de conduzi-lo para que ele suba em lugares íngremes, para que ele consiga percorrer terrenos arenosos ou encharcados. Enfim, essa tração vai dar toda essa força necessária para que este veículo possa ser conduzido. E nós queremos trazer algumas ideias espirituais. São 4 ideias espirituais que nós estamos trazendo, 4 verdades da vida de um discípulo tracionado, um discípulo 4x4, um discípulo firme em Jesus. A primeira é que há um conflito entre carne e espírito, de acordo com Romanos 8. A segunda é que, como discípulos, só podemos ser discípulos de Jesus se formos filhos, porque fomos adotados em Jesus para sermos filhos. E a terceira tração aí é sobre esperança, que eu vou pregar nessa noite, e a quarta virá na semana que vem. Convido você então a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante. Romanos 8, 18 a 25. Romanos 8, 18 a 25. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isto, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo?
Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Até aí. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera por aquilo que está vendo? Meus irmãos, Paulo escreve uma carta aos cristãos em Roma que estão vivendo circunstâncias muito difíceis. E ele ergue num contexto de perseguição, num contexto de falsas acusações, especialmente do imperador Nero, contra os cristãos, de que os cristãos haviam colocado, incendiado Roma, e por isso tamanha perseguição sobre eles. Por isso os açoites, as prisões, por isso os maltratos públicos, ou dentro do próprio Coliseu, onde cristãos eram expostos à vergonha, cristãos eram mortos por professarem a fé, declarando mesmo diante do Império Romano e do imperador que Cristo é o Senhor. E não Nero. Nesse contexto de perseguição, de luta, de crise, ele ergue uma palavra de esperança para que esses cristãos fiquem firmes diante dos sofrimentos, dos abatimentos que estavam vindo sobre eles. Meus irmãos, neste século que nós estamos vivendo, nós nos deparamos com várias pessoas que não têm mais esperança. Nos dias que nós estamos vivendo, há um clima de desesperança. O cenário político brasileiro, ou no mundo, é um cenário desgastante. Eu imagino o quanto você desejou, talvez hoje, não ter o WhatsApp para não receber nenhum tipo de propaganda. Está over, está pesado. Há um desgaste, há um cansaço desses assuntos. Nas televisões, nos noticiários. Um clima de desesperança com as autoridades, de desgaste com aqueles que governam, aqueles que exercem a autoridade, políticos corruptos, pessoas corruptas, empresários, manipulações. Talvez há um clima de desesperança na família, em hábitos que precisariam ser transformados e mudados e não há mais nenhuma perspectiva de que algumas coisas possam mudar. Talvez uma enfermidade tenha abatido a sua casa, a sua família. Circunstâncias bem duras e difíceis que vão nos surpreendendo e vão tirando o vigor de esperar um futuro melhor, dias melhores. Parece que alguns se envolvem muito mais com o desespero do que com a esperança. Temos também uma sociedade imediatista que não quer esperar muito. Nós temos pressa. Nós somos uma geração mais fast food, queremos as coisas rapidamente. Alguns aqui talvez nem lembram da internet de escada. Não sabem nem o que é isso. Quem lembra da internet de escada?
Você lembra com agonia, com aflição, com raiva. Nós não estamos mais preparados para esperar. Odiamos filas. Nós não queremos esperar. Existem, portanto, o que eu chamo de inimigos da esperança. E isso tem origem na queda. No livro de Gênesis, no capítulo 3, você pode observar uma narrativa de como esse contexto de queda afeta essa expectativa. Há uma ordem que Deus coloca sobre o jardim de que eles não deveriam comer de um fruto que tinha no jardim da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus coloca uma ordem e uma consequência ou uma condenação para quem desobedecesse essa ordem, de que certamente vocês morreriam se comessem dessa árvore. Mas ignorando todas as leis e ordens de Deus sobre aquele jardim, a serpente seduz a humanidade representada naquele casal, e eles então decidem assumir de maneira inconsequente todas as condenações por não conseguirem obedecer ou esperar o que Deus tem para eles. E mesmo sabendo de consequências terríveis, como a própria morte, deliberadamente assumem o risco, porque a serpente ainda diz a eles: olha, vocês não morrerão, não. Vocês se tornarão como Deus. E eu queria identificar aqui nesses inimigos da esperança e dar nomes a esses inimigos. Talvez há uma cultura em que nós somos ensinados a não esperar, a sermos imediatistas, rápidos, urgentes. Nossa geração é mais da urgência do que é importante. Porque nós vamos e atendemos aquilo que grita mais alto. A fome, algo visceral, aquilo que está irritando ou incomodando. Há uma cultura mundana que diz não. Se Deus diz que há consequência, eu digo que não. Não há consequência nenhuma, não. Vocês vão se tornar como Ele. Há vontade, uma corrupção humana, um desejo humano. É difícil acreditar na esperança porque não desejamos esperar. Nós não temos vontade de esperar. Ninguém tem vontade de esperar. Nós queremos a coisa logo, rápido, urgente. Parece que a queda traz essa agonia, esse desespero. Há também uma necessidade ou um inimigo identificado na queda, que é o controle. Olha, vocês vão ser como Deus, se vocês comerem dessa árvore. Parece que nós temos a necessidade de querer controlar as coisas. Há em nós um desejo absurdo de que as coisas saiam do jeito que nós planejamos, do jeito que nós queremos. Talvez nós pudéssemos chamar isso de ansiedade. Talvez nós pudéssemos também chamar isso de medo. Talvez nós pudéssemos chamar isso de incredulidade. Talvez nós pudéssemos chamar isso de medo do futuro
porque nós queremos controlar todas as coisas e não queremos sair dessa nossa zona de conforto, onde nós abraçamos esses inimigos e o tornamos até legítimos. Mas será que Deus continua sendo Deus quando Ele diz não? Será que Deus continua sendo Deus e Senhor quando Ele aponta um outro caminho, aquele diferente de como você planejou ou como você queria? As coisas não acontecem do jeito que eu quero. E Deus aponta um outro caminho ou uma outra solução. Será que Deus continua sendo Deus quando Ele nos ensina por meio da espera? Há uma ilustração contada pelo Tim Keller. Tim Keller é pastor de uma grande igreja, Redeemer, em Nova York. E ele diz que nós precisamos ter esperança no exemplo de 2 prisioneiros, 2 presidiários. Um tinha uma família fora do presídio e ele tinha a expectativa de poder encontrar a sua família, de poder rever os seus quando saísse da sua condenação, de poder abraçar o seu filho, a sua esposa, quem sabe voltar para a sua casa e ter a oportunidade de viver em liberdade com os seus familiares. Mas o outro presidiário não. O outro presidiário não tinha para onde olhar, não tinha nenhuma expectativa ou perspectiva de encontrar alguém. Portanto, ele vivia de maneira irresponsável. O primeiro suportou saudável 12 anos de prisão. Porque ele tinha para onde olhar. O segundo morreu de desesperança por não ter ninguém lá fora que gerasse essa esperança, para que pudesse olhar para a sua vida e pensar: por que eu devo esperar tanto? Não há motivos. Paulo, nesse texto que nós lemos, responde a 2 questões muito importantes e viscerais para a nossa vida. A primeira questão é: qual é o papel do sofrimento na construção da esperança? Eles estão vivendo circunstâncias muito difíceis. Qual é o papel do sofrimento na construção da esperança? E a segunda pergunta é: como podemos viver cercados ou rodeados de sinais de desesperança? Como deve ser a vida do discípulo de Jesus? Como deve ser a atração do discípulo de Cristo diante dos sofrimentos e diante de um mundo completamente sem esperança? Então, para tentar responder a primeira pergunta, o apóstolo Paulo nos traz aí a partir do verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Meus irmãos, os sofrimentos atuais, aquilo que eu e você passamos hoje, todas as crises, todas as dores, todas as decepções, todas as perdas, tudo aquilo que não aconteceu da maneira como você planejou,
tudo aquilo que vai contra a sua expectativa. Isso não pode ser comparado com a glória que está sendo revelada a nós em Cristo Jesus. Nada disso pode ser comparado com a glória. Paulo começa a falar sobre que as circunstâncias desfavoráveis, o sofrimento do tempo presente, até mesmo a queda e a corrupção humana, a desgraça que sobrevém sobre toda a humanidade, nenhuma dessas decepções podem ser comparados à glória que Deus tem para nós. Portanto, Paulo desvia o olhar do contexto de sofrimento e de dor e agora dirige o nosso olhar para aquilo que nós esperamos, como prisioneiro que olha para a expectativa de encontrar os seus quando sair da sua condenação. Para onde é que os seus olhos estão virados? Para onde é que você tem mirado o seu olhar? Aonde está o foco das suas atenções? Paulo está dizendo que há uma garantia de glória para os cristãos, para aqueles que foram adotados em Cristo. Paulo está dizendo que nós temos para onde olhar. Paulo está dizendo que há uma luz, que há esperança, que eu e você não podemos comparar os nossos sofrimentos, as nossas crises e dificuldades com a glória que nos será revelada um dia. E é nesse processo de sofrimento, é nessas circunstâncias de realidade que nós conseguimos olhar para a glória. Parece incoerente, parece antagônico. Porque como diante de tanta dor ou de sofrimento, nós podemos olhar para a glória? Meus irmãos, eu quero trazer algumas realidades para nós. O nosso corpo está em decomposição. E essa é uma consequência natural da queda. Nós estamos envelhecendo. Existem perdas. Existem falências, enfermidades. Nem tudo vai acontecer da maneira como você quer ou deseja. Alguns estão torcendo para o seu time aqui, para que eles galguem a posição de campeão brasileiro. Só um chegará, só um chegará. Diga para o seu irmão corintiano a ele, só um chegará. Diga a ele, diga ao palmeirense aí, só um chegará, viu? Alguém está do lado do Jefinho aí? Cadê o Jefinho? Diga para ele aí, ó, só um chegará, viu? Paulo traz essa linguagem dizendo que o atleta, nem todos cruzarão a faixa de chegada. Nem todos cruzarão. Apenas um será o vencedor. Nós precisamos aprender a lidar com as derrotas. E mesmo que um corredor chegue em algum dia em primeiro lugar, para chegar naquela posição houve muitas derrotas. Muitas, várias derrotas, para que ele pudesse chegar àquela posição. Existem algumas corridas, existem algumas provas, especialmente as maratonas. Por exemplo, a Maratona de Nova York. Você só pode participar da Maratona de Nova York se você tem índice de maratonas.
Você precisa ter índices comprovados de que você é capaz de fazer aquela corrida para que você possa apenas se inscrever. Porque senão não é possível se inscrever. Houve muitas derrotas para que você pudesse chegar à vitória. A realidade da nossa vida é que nós temos muitas dores, nós temos muitas dificuldades. Nós não vamos vencer sempre. Temos que lidar com a morte, temos que lidar com a dor, temos que lidar com as perdas, temos que aprender a lidar com os nãos. Quantos nãos? Mas nada disso deve ser comparado à glória que nos está revelada. A glória que será revelada a nós um dia é nesse processo, é nessas circunstâncias e não fora dela. O que Paulo está nos ensinando é que ser discípulo de Cristo é aprender a sermos mais que vencedores. É saber que mesmo diante dos choros da vida, das dores da vida, nós vivemos em função de uma esperança que nós olhamos. Há algo que nós aguardamos. E é algo que você não vê ainda. Isso é esperança. Porque esperança que se vê não é esperança. Portanto, eu e você precisamos disso como um combustível para a vida cristã, como uma atração, algo que vai tomar a minha vida e a sua. Algo que me leva à frente. Paulo então responde à primeira pergunta do papel do sofrimento na construção da esperança, de que em meio a essas circunstâncias, eu e você somos levados a olhar para a glória que nos está revelada. E meu irmão, isso deve tomar o nosso coração como aquele prisioneiro que vive de maneira saudável 12 anos, ou o tempo que for necessário, aguardando a libertação, porque tem para onde olhar. Há algo que Deus quer fazer em nós, por meio de Cristo, que não pode ser comparado a nenhuma glória terrena, a nenhuma vantagem, nenhum prêmio, nenhuma faixa de campeão, nenhum ouro. Não há nada que possa ser comparado à glória do céu, da vida eterna, do que Deus está preparando para mim e para você. E os nossos olhos precisam estar fitos na esperança que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Eu ouço vocês falando amém e olhando para mim. Vocês estão olhando para mim? Então, e quando eu olho para vocês falando amém, eu fico pensando que esse é um discurso que parece que não tem nada a ver com a gente, tá? Porque na verdade nós queremos a coisa agora, aqui e agora. E quando nós falamos das verdades eternas, até mesmo falamos amém, mas eu fico pensando, a quem nós convencemos? Eu não tinha planejado em falar isso aqui, mas eu olhando para vocês e tentando falar um amém que pudesse convencer vocês, será que eu consigo convencer? A maneira como eu vivo, a maneira como você vive, vai dizer para quem você olha. Vai dizer onde é que os seus olhos estão fitos. Vai dizer do tipo de discípulo que você é. Ou se você vive atolado como um carro que não tem tração, nas lamas do sofrimento, da dor, das perdas, da sua história, do seu passado, das coisas que não deram certo e você vive sempre repetindo. Ou você sempre se concentra nos nãos que você recebeu na vida e não consegue olhar para o grande sim de Deus, que é a eternidade. Nós não fomos feitos para este mundo, meus irmãos.
Nós somos passageiros aqui. Amém, irmãos? Diga para quem está perto de você, ó, você é passageiro. Você é passageiro. É isso. É isso que Paulo quer nos ensinar. Meus irmãos, há uma segunda pergunta que Paulo vai nos responder. É de como podemos viver diante ou cercados de sinais de desesperança. Vamos ler aí versículo 19, 20, 21, 22. Olhem só essa declaração. Paulo diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida, a natureza, foi submetida à futilidade, à inutilidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. E ele sujeitou essa natureza na esperança. Parece que agora a esperança se torna um instrumento de sujeição. A esperança, escutem bem isso, a esperança se torna um instrumento de sujeição. Parece que agora a esperança se torna uma prisão. Explico. Toda a criação sofre, geme, toda a criação sente a queda. Lembra lá do Gênesis? Houve consequências. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E houve consequência para todo mundo. Serpente, você que andava toda esguia, agora você vai rastejar. Mulher, você que não deveria ter dores no parto, agora você vai dar à luz com muitas dores. Ah, vocês, seres humanos representados em Adão, antes vocês podiam comer de tudo e tudo vinha até vocês sem sofrimento ou sem o labor, sem ter que trabalhar para produzir. Agora você só vai comer se trabalhar. Toda a natureza sofre e geme. Há uma queda que atinge o universo. Há destruições e catástrofes na natureza e no universo por causa das consequências do pecado, por causa das consequências da falta de esperança do primeiro casal. Agora a terra tem erosão. Agora as placas tectônicas se movem e há destruição no universo. Agora há bicho na goiaba. Você já imaginou comer uma goiaba sem bicho? Que delícia! Pior coisa do mundo é quando você morde uma goiaba e depois que você olha o bichinho cortado pelo meio. A consequência do pecado traz o bicho na goiaba. A natureza sofre e geme, viu, gente? A dor, a desesperança. Esses são sinais de desesperança. Esses são sinais de que a queda afetou toda a natureza. Paulo mostra que toda a criação espera e há uma ansiedade pelo dia em que os filhos de Deus serão manifestados em glória. Um estado de vaidade, de frustração e de escravidão. As prisões,
A própria natureza está aguardando que ela seja restaurada e redimida. Há um dia, não só nós seremos restaurados e redimidos, mas a palavra de Deus diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Há esperança. As ruas serão de ouro. Haverá uma ceia em que nós nos alimentaremos do próprio Cristo, não desse pão que é corruptível, nem desse vinho que nem é vinho e é suco, que se corrompe, que estraga, que apodrece, que tem prazo de validade, mas de algo eterno. A natureza aguarda a redenção. E Paulo coloca isso também, dizendo que a natureza aguarda a redenção como os filhos de Deus. Portanto, há esperança da glória para nós e para a natureza. Há uma redenção que vai alcançar todas as esferas do ser humano. Tanto o ser humano como filho de Deus, redimido e salvo pela graça de Jesus Cristo para viver a eternidade, como também o universo criado, todos os seres vivos serão redimidos, serão restaurados, a natureza será recriada. Esse corpo que está em decomposição e está com seu prazo de validade em vencimento, ganhará novas formas, amém? Não haverá mais dor, não haverá mais luto, porque o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Há esperança. Há novos céus e uma nova terra. Há esperança em Deus. Mas Paulo traz uma palavra que a natureza está como uma mulher para ter o seu filho. Ela está em dores de parto, ela geme com dores de parto. Há uma expectação, há uma paciência, há uma confiança. Nós também, como diz Paulo, gememos na expectativa do reino dos céus. E precisamos viver nessa tensão. O momento que nós estamos vivendo, a nossa passagem neste mundo é nessa tensão do sofrimento, da dor, das lutas, das provações, de dias de sim e dias de não, horas de sim e dias de não, porque aguardamos o grande dia do sim de Deus para um novo céu e para uma nova terra. A pergunta é: como eu e você estamos vivendo esse tempo? Eu queria concluir dizendo para mim e para você: será que você tem vivido uma vida cristã atolada, que não consegue enfrentar os terrenos arenosos ou o terreno rochoso? Você tem vivido uma vida cristã
medíocre, pobre, porque você não tem para onde olhar. Então a sua vida está sustentada e alicerçada quando as coisas dão certo para você. Quando os seus planos acontecem do jeito que você imagina, ou quando só existem os dias de sim. Deus não quer que vivamos dessa maneira. Deus quer que sejamos tracionados pela esperança. Amém? Deus quer que o nosso olhar mire na esperança. Não é ignorar o sofrimento, mas é aprender a lidar com a dor e com a tensão dos dias de não. Nós passamos alguns dias de não. Como igreja, nós temos vivido momentos bem difíceis, lutas, perdas que são irreparáveis. Há uma ausência, há um buraco em nós. Olho para os meus irmãos ali, a Sara, mãe do Osmar, Wagner, Yara. Há uma ausência. Na semana passada, logo na semana depois que o Osmar partiu ao Senhor, eu e o Anderson aqui da nossa igreja, um diácono, fomos num velório, um garotinho de 2 anos e meio. Que cena dura, difícil. Que imagem. Muitas pessoas tentando explicar, tentando trazer alguma cultura ou algum controle para aquela situação e dizendo, ele virou um anjinho, agora vai cuidar de você. Há uma palavra de eternidade para nós, irmãos. Nós não precisamos dessas palavras de motivação, não. Que não tem nada a ver com as Escrituras. Nós temos para onde olhar. Eu e você cremos na ressurreição, amém? Eu e você cremos que Deus traz a vida de volta e a vida eterna. Eu creio na ressurreição e na vida eterna. Um dia nos veremos. Essa semana eu estive em Campinas com os meus pais. Foi muito bom vê-los. Graças a Deus tudo bem, com saúde. Mando um abraço a todos. Falaram para vocês cuidarem de mim. Mas há uma tia muito mal. A tia Bia. Muito mal. Eu sempre fui o sobrinho que deitava no colo, esquentava a cama para ela deitar. Sobrinho pequenininho. E a tia está lutando com câncer. E ela sempre foi enfermeira da Unicamp a vida toda. Ela sabe com o que ela está lidando. Ela não tem muito como conversar ou tentar disfarçar. Ela conhece os processos e o que está acontecendo com ela. E pegar a tia Bia e colocar ela no colo e levá-la ao hospital é uma dor. Aquela mulher vibrante, cheia de vida e vivendo os dias de não. Fui muito abençoado esses dias com o testemunho de um cara chamado Tiago Arraes. É um músico cristão. E o Tiago, uma época ele foi morar nos Estados Unidos. Ele e sua esposa. E os seus filhos, fazendo um mestrado, estudando.
E eles tiveram uma luta na enfermidade com uma dessas crianças. E o filhinho do Tiago veio a falecer lá nos Estados Unidos. E eles tiveram que voltar. Na volta, o irmãozinho, quando chegou no Brasil, lembrou do seu irmão que ficou lá nos Estados Unidos. Eles têm o hábito, algumas famílias, de enterrar as pessoas no próprio quintal de casa. E quando eles estavam saindo de casa, o irmãozinho mais velho falou para o Tiago, falou para o pai: mas nós vamos deixar ele aqui, pai? Como que nós vamos voltar para o Brasil e deixar o nosso irmãozinho aqui? E ele teve a oportunidade de explicar: filho, nós não vamos deixar ele aqui. Ele não está aqui. Como Jesus não estava mais no sepulcro, ele não está aqui, ele vive. Nós cremos na ressurreição e na vida eterna. Amém, irmãos?